o que eu quero passar para vocês agora foram as moscas que eu usei e que eu atei para pescar aqui no Manso. Essa época aqui, eu estou pescando aqui em maio e o lago está bem cheio. Todos os pontos que eu pesquei o ano passado, eles estão submersos. Então o peixe está bem espalhado. Então parte deles está no meio de vegetação, muita vegetação. Mas também encontrei peixes a 6 metros de profundidade, usando linha Sink. Vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouquinho. Então as condições de pesca estavam diferentes da que eu conheci, em que com uma represa um pouco mais baixa, era mais fácil localizar os pontos onde os peixes estavam. Aqui a gente teve que procurar um pouquinho mais, então eu acabei tendo um pouco mais de dificuldade para identificar alguns pontos. E os pontos modificam durante o dia e modificam de um dia para outro. Então um lugar que eu peguei muito bem peixes no dia anterior, no dia seguinte ele não era tão produtivo assim. E essa é a vida, eles acabam migrando. Eu trouxe basicamente 2, 4, 6, 7 tipos de moscas para pescar aqui. Basicamente são streamers e eu trouxe alguns poppers que eu sempre pego. Eu sempre gosto de usar os poppers do Sato, são excelentes. Vamos falar a respeito de cada um. Esse streamer aqui, ele tem 10 centímetros. Então eu fiz moscas de 10 e de 15 centímetros. Entre 10 e 15 eram o tamanho de moscas que eu escolhi. E o padrão do Enrico Pugliese, a Sardine, o EP Sardine, eu atei para pescar aqui, com um anzol Marusseigo número 20. Então esse anzol aqui é um 1/0 e moscas de 10 centímetros. Então tenho várias dessas, com várias cores. Verde por cima, laranja, amarelo. Verde, amarelo e branco são fantásticas. Elas funcionam muito bem. Esta mosca aqui é uma mosca fácil, ela é feita com EP Fiber. E o segredo dela é usar pouca fibra. Bem pouca fibra, porque o EP Fiber ele retém o ar. Como são as fibras muito finas, elas acabam ficando densas e ela retém o ar. Então a mosca, ao invés de afundar, ela vira. Moscas com pouquíssimo material fazem todo o sucesso, porque daí elas afundam rapidinho e você já bate o ponto desde a hora que a mosca cai na água. Outro padrão que eu atei. Opa. Pássaros aqui no Manso, eles não te abandonam. Agora tem Bem TV e no lago tem muito quero-quero, muito quero-quero. O som do quero-quero faz parte até das minhas filmagens, eles estão sempre presentes. Então aqui você tem sabiá, tem Bem TV, tem uma série de pássaros que te acompanham. Então eles vão acabar entrando no meio das gravações. Um outro padrão que eu atei e que foi muito bem para os dourados foi a Shiner. A Shiner é um padrão de mosca em que você cria um volume com pouquíssimo material e tem uma transparência no meio. Então esse material aqui é o mais rústico, então ele fica mais espichado, né? Tem outros materiais que são mais maleáveis, eles ficam um pouco mais densos. Mas a ideia é que você tenha um corpinho vermelho por dentro, brilhos e depois o material cobrindo a barriga e cobrindo o dorso. E eu sempre faço destas moscas branca, verde, amarela, laranja por cima. E a barriga eu prefiro branca, uma vez que a parte vermelha já está aqui dentro. E na água ela faz exatamente assim. Então ela ela se fecha, né? Aqui o seco parece que é um negócio que está desassociado, né?
mas a água ela vem, fecha e nada. Então estes brilhos aqui dentro, bem no meio, eles são colocados de forma proposital para dar esse efeito. Uma mosca que eu gosto de atar é a Bucktail Deceiver. É um padrão, é um clássico, e ela me satisfaz perfeitamente porque ela tem tudo que o tucunaré gosta para uma mosca, e principalmente tecnicamente é uma mosca que cai na água, já afunda, e ela afunda e já você já sai trabalhando rapidamente, então ela vai numa profundidade ótima. Esta aqui eu fiz dessas aqui com 12 centímetros num anzol Maruceigo 22 e com 10 centímetros num anzol Maruceigo 20. O que eu coloquei de diferente aqui como parte da minha assinatura? Estes olhos diatados que simulam uma pena, e eu procurei deixar a mosca esguia, porém volumosa, né? Então ela tem volume para cima, então eu procurei preservar isso. E uma outra coisa que eu fiz, eu coloquei fibras aqui. E eu usei como fibras de brilho, eu usei Polar Flash e usei Crystal Flash. E também usei um pouco de cabelo de anjo. A minha percepção sobre que brilhos colocar. Eu prefiro colocar ou Polar Flash ou Crystal Flash. Eles são um pouco mais resistentes, o Crystal Flash é mais resistente ainda, então ele fica mais firme no lugar. Não gostei do cabelo de anjo porque ele acaba soltando e acaba se enrolando, ele acaba fazendo grumos aqui e não fica legal. Mas essa mosca aqui, nossa, eu peguei muito peixe com ela, demais. Outra mosca aqui foi fantástica, e eu sempre tenho, e eu sempre pesco com ela, e sempre pego peixes bons. É a Yak Blend Minnow. O nome dessa mosca é por causa desta fibra, né, que é uma mistura de fibras, a Yak Blend. Essa mosca aqui tem basicamente nada de material, ela não retém água, ela afunda rápido, e para essa fibra aqui formar pelo menos um contorno de um peixinho, eu na verdade coloco aqui um chenille de fibra sintética. Pode ser o cactus chenille ou pode ser chenilles feitos com fibra sintética. Enrola um pouquinho, ele vai fazer um volume, e aí você vem com esta fibra, a Yak Blend por cima, e fica fantástico. Como eu gosto de usar branco, o que eu faço? Eu coloco Polar Flash aqui no meio. Então a primeira coisa é Polar Flash, depois o cactus chenille ou um chenille de material sintético, e depois estas fibras aqui dobradas como rolo, ou não precisa ser o rolo, porque o cactus já vai fazer com que ela tenha este formato. E eu gosto de óleos para resinar nesta aqui. Por quê? Porque daí tem um pezinho a mais e ela vai funcionar com um efeito de jig. Assim, é pouca coisa. O suficiente para na hora que você dá uma parada, ela faz esse movimento, você vai de novo, ela puxa. Só isso. Fantástica essa mosca aqui. Outra mosca que eu gosto muito é a mosca que foi criada pelo Rafael Bolonini, a RB Arari. Essa mosca aqui é feita com fibras slim fibers, então são fibras estruturantes, elas mantêm a forma, elas não vão perder a forma. E você pode fazer, dar a criatividade que você quiser. Então aqui tem uma barriguinha vermelha, uma guelra vermelha, tem uma cabecinha. Você pode fazer esta parte do dorso aqui mais comprida, vir aqui para cima. Enfim, a fórmula que o Rafael criou, você pode, na verdade, inovar colocando a tua assinatura. E a minha assinatura aqui são pequenos detalhes que eu acabo adicionando só para caracterizar algo que faça parte da minha personalidade na hora de montar a mosca. Mas o padrão é o do Rafael Bolonini.
Outra mosca que eu fiz e que também funciona muito bem, e aqui uma mosca com cauda realista, né? A Color Tail Minnow. Acho que todas essas aqui tem vídeo no canal. E aqui o corpo dela é feito em fibra sintética, a cauda é feita antes, e você pode dar o formato, cores e combinação de cores que você quiser. A barriga toda branca, eu coloquei aqui uma guelra alongada laranja, tal. Pode fazer do jeito como você quiser. Isso aqui acaba chamando a atenção pela cauda realista, né? Então é uma cauda que vai ficar impressa na água e vai fazer um efeito. Funciona muito bem. Tá? Eu lembrei de mais uma mosca que eu fiz, e infelizmente eu só tenho nelas já usadas e bem machucadas, que são as Tarpon Flies. Né? Essa aqui já está bem feinha e tal, mas elas são muito bonitas quando novinhas. A Tarpon Fly é uma mosca que foi realizada para pesca do tarpon. Ela não é muito comprida, ela tem esta parte inicial dela, que seria a cabeça, mais protuberante, e depois um corpinho mais chanfrado, de forma mais abrupta. E a característica dela são os olhos aqui um pouco mais próximos da curvatura do anzol, e esta parte aqui com menos material. Normalmente a gente traz material até aqui e coloca os olhos aqui. Essa aqui é um modelo diferente. Essa mosca aqui é fantástica para pescar os tucunarés. Eles adoraram essa mosca aqui. Olha, eu fiquei impressionado. As duas moscas que eu mais peguei tucunarés foram a Bucktail Deceiver e a Tarpon Fly. Eu fiz a Tarpon Fly totalmente branca, eu fiz verde com branco, eu fiz cinza, que é esta aqui, eu fiz amarelo com branco, eu fiz amarelo com verde. Veja aí, todas elas, eu gastei todas elas. Então, esse é um modelo para pescar tucunarés que sempre estará na minha caixa. Então, na verdade, são 2, 4, 6, 7 modelos de streamers que eu recomendo que você tenha. Bom, agora vamos falar a respeito das condições de pesca. Vamos falar um pouquinho de moscas, como é que elas ficam aqui. Todas essas moscas, elas aguentam pegar muitos peixes. Não tem problema, elas duram mesmo as de bucktail. Você precisa pegar vários tucunarés para que ela vá se acabando. O que acontece aqui nesse lago, e agora nessa época que eu estou aqui, está bem forte, a presença de piranha. Olha aqui, esta aqui é uma Bucktail Deceiver. Esta aqui era uma desta. E as piranhas vão batendo, vão picando as fibras e até sobrar quase nada. Então, é um pouco difícil, né? Você não pode vir com pouca mosca. Aqui ela cortou a parte de cima. Eu ainda podia pescar, mas achei uma falta de respeito. Eu que ato tantas moscas, pescar com uma mosca assim, né? E olha, tirou um olho de um lado e ficou do outro. Então, aqui é tenso. E você tem piranhas, tem pequenas assim, mas você tem piranhas maiores. E que elas pegam. Eu peguei aqui no popper, na zipper, peguei piranhas nestas moscas aqui. Você joga, enquanto você está esticando para poder começar a trabalhar, a piranha já vem e já pega. Então, ela é uma condição de pesca. Então, é interessante que você traga uma quantidade boa de moscas para você pescar.
O que eu traria em termos de quantidade? Eu traria pelo menos 5 de cada uma. Né? 5 de cada modelo de iscas eu traria para 4 dias de pesca. Menos do que isso vai te faltar. É lógico que durante a pescaria você vai acabar gostando mais de um tipo de mosca do que do outro, então esse tipo de mosca deve acabar antes, né? Acabar mais rápido, mas todas as outras funcionam muito bem. As cores: dorso amarelo, dorso verde, barriga branca, toda branca e brilhos. Capriche nos brilhos sem ser um carro alegórico, tá? Aquele brilho que sai entre as fibras, tá? E eu gosto de brilhos que ficam um pouquinho além da cauda, meio centímetro além da cauda, 1 centímetro além da cauda. Eu gosto disso. Na água ele acaba tendo um reflexo maior, fica fantástico. Okay? Bom, você já conhece, mas eu vou reforçar, eu gosto destas caixas, as moscas ficam neste formato, né? Então no dia anterior eu já organizo tudo, trago cada mosca separada no seu saquinho, porque daí as fibras ficam perfeitas, não se embolam, e eu tenho sempre um saquinho do lixo para organizar depois e recuperar os anzóis. Então, basicamente, a minha pescaria foi uma pescaria de streamer, usando mais perto da superfície, um pouco mais para baixo e também usando lá no fundo. Quais são os materiais que eu usei aqui? Eu trouxe basicamente uma vara número 8 e uma vara número 9. E acabei montando 2 número 8 e uma número 9. A vara número 9 eu usei para arremessar estas iscas, né? Estes poppers. Esse popper aqui é pequeno, eu pesquei com o maior, esse aqui é o médio. A Zipper também, ela é muito volumosa, você vê, ela tem uma cabeça volumosa. Então eu montei um equipamento com o número 9, com linha floating, só para ficar mais confortável arremessar estas moscas. Porque a represa é uma represa que tem muito ponto aberto e ela ganha incidência de vento de diversas formas, né? Dependendo de onde você está posicionado o barco, você está recebendo vento de um lado, de outro e tal. Então uma vara 9 é mais confortável para arremessar este tipo de iscas. E foi o que eu fiz. E eu montei uma vara número 8 com linha intermediate e uma vara número 8 com linha sinking. Pesquei também com as duas. A linha intermediate, para mim, ela é a linha que melhor se encaixa para pescar com streamers. Porque você pode pescar desde um raseiro até um lugar que tenha 2, 3, 4 metros, você consegue pescar. O raio de ação do peixe, quando ele está caçando, nesse raio de ação de 3, 4 metros, ele funciona bem. Então, se ele tiver a 3 metros de profundidade, você passar a mosca a 1,5 metro, a uma linha intermediate dá conta disso, você vai conseguir chamar a atenção dele e você vai conseguir pescar bem. Agora, eu coloquei uma vara número 8 com linha sinking e pesquei com as mesmas moscas. E a linha sinking é um fator um peso de 9 polegadas por segundo. E isto dá 30 centímetros, vamos arredondar, dá 30 centímetros por segundo. Então ela desce a uma profundidade de muito rápida, né? Então ela pode atingir 6 metros muito rápido. Então basta você dar um tempinho, conta lá até os seus 20 segundos, você vai atingir 6 metros, 7 metros, por aí. E aí você consegue trabalhar lugares nessa profundidade e buscar peixes. E no último dia eu encontrei um lugar que tinha essas características e que os peixes estavam lá.
Então eu fiz uma pescaria de umas 2, 3 horas, peguei muitos peixes exatamente nessa condição. Arremessa numa boa distância, deixa afundar, e aí, a partir do momento que afundou, trabalha normalmente. Pum, pum, mais rápido, mais lento, bota a vara debaixo do braço e puxa com as 2 mãos, e me rendeu num único ponto, pelo menos uns 10 tucunarés de bom tamanho. Tá? Então, isto foi uma característica dos materiais que eu usei. Aproveitar para falar também dos peixes. Eu peguei amarelos, azuis e pinima. Dessa pescaria eu peguei mais amarelos do que azuis e mais azuis do que pinimas. Em termos de tamanho, pinima muito bom, eu peguei um azul gigante, então realmente peguei um azul de 54 centímetros, muito grande. Um pinima devia ter por volta disso mesmo, mais ou menos 50 e poucos centímetros. E daí peixes de 40, peixes de 45 para baixo, até triquezinhos. Esse foi o tipo de pescaria que a gente fez. Não tinha um ponto que era só isso ou só aquilo. Num único ponto eu consegui pegar as 3 espécies de peixes, e de tamanhos variados, pequenos, médios e grandes. Então essa é a condição do lago. O lago está bem cheio, então é difícil de você muitas vezes identificar onde está o peixe, porque como o guia precisa conhecer e a gente não tem referência, né? Então você está na mão do guia, e o guia muitas vezes falou: olha, Zé Roberto, vamos bater por meio, e você olha, é uma imensidão de água, então a luz pegando, às vezes pega na sua cara e tal, você não tem noção do que tem ali embaixo, mas muitas vezes essa imensidão de água tem 1,5 metro de profundidade. Onde está o peixe? Nessa imensidão de água, a 1,5 metro de profundidade. E aí você começa a bater sem a referência, aquela referência que normalmente a gente procura. Eu procuro um galho de árvore, eu procuro uma grama, às vezes ele está no descampado. E se você não bate no descampado, você não vai pegar peixe. Então, esses são os desafios de pescar num lago que está muito cheio e que tem muitas ilhas. Então, nessa situação de água muito alta, a água pode estar passando a 1,5 metro, 2 metros de um platô enorme, onde os peixes estão lá e você não tem referência absolutamente nenhuma. Mas essa é a graça da pescaria, não é? Para exemplificar o que eu estou falando de como está a altura do lago, eu resolvi descer e mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui embaixo, vocês já estão vendo, logo atrás dos 2 botes aqui, vocês estão vendo tem um deck. Esse deck, quando eu vim a primeira vez, a água estava a uns 20 metros antes do deck. E esse deck, ele tem pelo menos uns 6 metros de altura. Então, o lago está muito cheio, realmente tem muita água. E agora imagine o seguinte, imagine aquela imensidão de água lá no fundo, depois os botes, com 1,5 metro de profundidade, por exemplo. Os peixes passam por ali, estão comendo, mas a gente não tem referência. Esse aqui, pontos como esse, vão existir vários. Então você depende do guia, e o guia é que está ali para te ajudar a identificar esses pontos.